Bruno Blindado, Rafael dos Anjos, Shara Bullet, Magomed Ankalaev, Khamzat Chimaev, Ilia Topuria e Max Holloway. O que todos esses caras que eu te falei têm em comum? Não sai daí que eu vou te contar. Fala pessoal, antes de começar o vídeo já sabe, né? Deixa aquela curtida marota aí, compartilha esse vídeo, comenta muito, eu leio tudo que vocês escrevem aí. A gente precisa dessa força pro YouTube impulsionar o canal. E eu sempre faço questão de vir aqui e agradecer também, né? Não só pedir o like toda vez, mas eu gosto muito de agradecer também todo mundo que deixa. Tem uns caras aí que eu já conheço de nome na seção de comentários lá, respondo todo mundo. Vocês não sabem o tanto que isso ajuda, o tanto que é importante ali no comecinho, todo mundo deixando like, tá? Não sei o que, o YouTube impulsiona, então valeu demais se você tá ajudando, bora pro vídeo. Sábado no UFC 308, eu vou ter que fazer o dever de casa num outro vídeo, provavelmente depois do UFC 308, e ver se tinha algum outro card, pelo menos esse ano, que tinha tanto risco envolvido por um número tão grande de lutadores importantes no UFC. Vamos falar disso, porque a gente tá falando de Bruno Blindado, a gente tá falando de Rafael dos Anjos, a gente tá falando de Shara Bullet, né, que é uma promessa, um cara que acabou de entrar, vem com um hype forte, o Pirata. Os caras estão fazendo propaganda dele. O cara é garoto propaganda do UFC lá na Rússia. Olha o clipe aí que eu separei pra vocês. Quer dizer que você quer ser um pirata? Tá maluco? Tá clicando em link, pirata? Só tem um pirata no UFC, e sou eu. Vai assistir no Fight Pass ou eu te pego. Entendeu? Não deixe o pirata nervoso. Assista as lutas pelo Fight Pass. Aí a gente tem o Ankalaev que tá botando em jogo contra o Rakik a disputa de cinturão. Dana White já deu um tapinha na mão dele e falou, bicho, você vai disputar esse cinturão dos meio pesados, mas a luta tem que ser boa. Ou seja, já botou aquela pressãozinha ali. E aí a gente tem o Chimaev como em evento absurdo, assim, porque todo mundo quer saber como que o Chimaev vai se dar contra o Whittaker. E aí tem a luta principal, que é o Topuria contra o Holloway. Eu vou fazer o breakdown da situação de cada um e por que eu trouxe esses nomes aqui, o que isso quer dizer. Bruno Blindado. Bruno Blindado tá vindo de 3 derrotas. Ele perdeu pro Brendan Allen, ele perdeu pro próprio Shara Bullet, que tá no card principal desse evento, e aí ele perde aquela luta infame das dedadas no olho pro Chris Weidman. Mas não interessa, tá vindo de 3 derrotas. Uma derrota nesse sábado vai custar fatalmente a posição do Bruno no UFC. Eu adoro o Blindado, mas parece que ele nunca mais se recuperou. Eu não sei nem se fisicamente, né? A gente não tô falando só de queixo, não. Eu tô falando que parece que o Poatan meio que tirou um pedacinho da alma dele naquela luta lá. Quando eu conversei com ele, eu ainda falei, cara, usa isso a teu favor, usa isso de um jeito diferente. Em vez de levar aquela carga da derrota, pensa que você, porra, o único cara que foi pra decisão com o Poatan ali, ele e o Blachowicz, cara. Uma luta dura pra caramba. Então ele tinha que tentar de um jeito virar isso mentalmente. Eu não sei se ele... O que tá faltando, mas definitivamente ele não é mais o mesmo lutador desde aquela luta com o Poatan. Então eu adoro o Blindado, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu até pensei em mandar uma mensagem pra ele, pra tentar trocar uma ideia e tal, não sei o que. Eu falei, cara, mas porra, essa semana não. Eu imagino a carga emocional, porque... O que eu tô falando aqui, ele sabe com certeza. Então a gente não tem. Eu acho que nessa hora não tem que ficar marretando, entendeu? Então, deixa o cara aí, tomara que ele ganhe. Tô torcendo demais pro Blindado, um dos caras mais gente boa que tem aí no UFC. Então, tomara que ele ganhe. Mas o ponto do assunto aqui é que uma derrota no sábado pode complicar demais a situação dele no UFC. Aí, a gente vai pro Rafael dos Anjos, que das últimas 5 lutas, perdeu 3 e ganhou 2 só, mas tá vindo de 2 derrotas. Ele perdeu pro Vicente Luque e pro Matheus Gamrot. Então, é um cara que também, uma derrota agora no sábado, e ele é azarão ainda pra essa luta, hein? O Jeff Neal chega como favorito. Eu acho que o Rafael é uma luta difícil, mas eu não acho impossível do Rafael dos Anjos ganhar essa luta, mas é uma luta arriscadíssima, eu não apostaria nessa luta não. Agora,
uma terceira derrota, eu acho que também complica. O Rafael tá naquele sobe e desce também entre os leves e os meio médios, mas eu não curto muito assim essa subida, essa descida, ainda mais que a gente tá vendo que ele não tá performando, né? Não é aquele caso que tipo, o cara subiu de peso e tá lá passando carro em todo mundo, aí ele desce de peso ou continua passando carro em todo mundo. Ele tá muito oscilante, ele ganha, perde duas, aí ele ganha uma contra um cara não tão relevante. Então, Rafael dos Anjos é outro que chega pra esse evento com uma luz vermelha piscando atrás dele ali. Pode embalar também a sua terceira derrota seguida. Não acho que o UFC cortaria ele, jamais, pelo menos não ainda, né? Ex-campeão, porra, um dos grandes nomes. Mas vai chegar aquela dorzinha de dizer, tipo assim, puta, carreira do cara já tá na ladeira pro final, entendeu? Meio que o freio já tá acabando ali e o carro tá pegando velocidade, tá ficando cada vez mais complicado. Fazia tempo que a gente não via ele numa situação dessa. Ó, um dado interessante aqui é que toda vez que ele emenda 2 derrotas seguidas, ele acaba ganhando na terceira luta ali, ele vai e arranca uma vitória. Então não é novidade pro Rafael chegar pendurado, entre aspas, né, vindo de 2 derrotas, podendo amargar a terceira. A terceira derrota é aquela derrota do facão, né? Todo mundo tem medo porque, pô, se o cara não tá numa fase boa, o cara tá com a terceira derrota seguida, normalmente ele é dispensado pelo UFC. Não acho, de novo, que é o caso do Rafael dos Anjos. O cara é uma lenda, hall da fama, com certeza, e ex-campeão, tem muita moral no evento, então eu acho que ele ainda não tá aquela luz vermelha que eu falei que tá atrás dele não tá piscando alerta ainda, entendeu? Então, de novo, torcendo pro Rafael dos Anjos, mas definitivamente é uma luta que eu não apostaria. Pode ganhar? Pode muito ganhar, mas é uma luta muito arriscada. Ele não é zebra por acaso, lembra disso. A gente entrando no card principal, aí o próximo tem o Chara Bullet, que tá vindo com esse hype todo. O cara é garoto propaganda, o pirata, tá todo mundo falando desse cara. Ele ainda não fez nada que me deixou de queixo caído, assim, que me faça falar assim, é por isso que esse cara tem esse hype todo. Ele tá indo pra 4ª luta dele no UFC. Ele fez uma luta, ele ganhou do blindado, né, numa decisão. Ganhou bem até numa decisão. E a última luta eu não achei nada demais. Ele lutou com o Mikhail Oleksichuk e eu não senti esse negócio todo que tá todo mundo falando aí. Eu não sei vocês, mas é uma coisa que você pode me dizer. Mas o ponto que eu tô trazendo aqui pra vocês é o seguinte, uma derrota pro Petrosyan no sábado agora vai complicar muito a situação desse cara, porque é um cara que tá com 3 lutas, é um cara invicto e todo mundo falando, o pirata. Se não sair uma vitória, pra ele manter esse nível aí, ele vai ter que ir pra vencer e vai ter que ir pra vencer bem. Ele não tem que, essas decisãozinhas meia boca aí, igual da última luta dele, eu não acho que vai convencer ninguém, não. Então, perde muito hype desse cara se ele não convencer, não só vencer, né? Mas se ele não convencer nesse sábado agora. Aí, vamos falar... Eu acho assim, acho que de todos os nomes que estão nessa lista que eu fiz aí, eu acho que o Ankalaev é o cara que tem mais a perder. Porque é um cara que deu a entender meio que tá sendo obrigado a fazer essa luta, apesar dele teoricamente já ser o próximo a disputar o cinturão, deu a entender meio que o UFC forçou ele a pegar essa luta. E o Dana White já falou, né? Bicho, não é só vencer não, cara. Você vai ter que vencer e a luta vai ter que ser boa. Botou uma pressão ali num movimento claro de dizer, tipo assim, bicho, tá no topo, não vai ganhar amarrando luta, a gente quer ver luta, então vai ter que lutar. Eu acho que é uma luta perigosa, eu acho que o Hack chuta muito bem. Acho que a maior lição que a gente tirou da luta do Ankalaev contra o Blachowicz é a abertura que ele deu pros chutes na perna, o Blachowicz. Se é um outro, se é o Poatan ali, por exemplo, a luta acabava no primeiro round. Com o tanto de chute na perna que aquele cara levou, a luta acabava por ali. Então, é definitivamente o caminho que o Hack deve explorar. O Hack chuta muito bem. Então, vamos ver. Eu não tô convencido que o Ankalaev vai passar o carro no Hack, não. Eu acho que ele é definitivamente o favorito. Mas eu acho que o Hack não é essa coisa morta, não. O Hack mesmo falou que na luta dele no UFC 300 contra o Jiri Prochazka, ele tava doente, acho que tava tomando antibiótico, alguma coisa assim também. Então, ele deu a entender que ele não tava 100%, mas que agora, pra essa luta, ele tá 100%. O bicho tá no shape, eu não sei vocês, mas eu vou torcer muito pra ele. E agora eu vou falar do Chimaev. Chimaev é outro. Muito, muito, muito hype. A última luta dele contra o Usman não entregou. Ficou todo mundo com aquela pulga atrás da orelha, né, cara? E, se fosse uma luta de 5 rounds, o Usman tinha vencido. E tinha mesmo. E ele pegou um Usman que tava terrível. Pesadão, lento, numa sombra
do Usman que a gente vê nos meio médios, né? Então aquela performance dele ali contra o Usman, eu acho que deixou todo mundo em alerta também, dizendo assim, ih, rapaz, o que vai acontecer quando esse cara entrar nas bocas ali, ainda mais agora que ele subiu de peso. Então o Robert Whittaker é definitivamente o maior teste que esse cara pode pegar. Pro bem da divisão, eu acho que o Chimaev tinha que vencer. Porque vai mexer as coisas ali, vai ficar legal, é um cara que vai entrar ali na disputa do cinturão. O Whittaker ganhando, que na verdade é a minha torcida, eu tô torcendo pro Whittaker ganhar, mas o Whittaker ganhando vai ficar mais do mesmo ali, porque, cara, quantas vezes o Whittaker vai disputar o cinturão ou disputar ali o posto número 1 pra disputar o cinturão, entendeu? O cara tá ali na boca do gol ali, porra, sei lá, 10 anos. Não dá mais pra ver ele lutar com a Adesanya, não dá mais pra ver ele lutar com o Duplessis. Quantas vezes a gente vai ficar vendo o Whittaker chegar ali pra disputar o cinturão de novo, entendeu? Então por isso que eu falo que o Chimaev ganhando vai dar uma chacoalhada legal ali na parada e trazer novos ares, né, de novos contenders, de repente, pra disputar aquele cinturão dos médios. Então eu acho que é uma luta interessantíssima. Esse card tá espetacular. E agora a última luta, que é o Topuria contra o Max. Os dois têm muito a perder. O Topuria chega pra essa luta como, tipo, nocauteei o Volkanovski, que é o maior nome da divisão, e vou pegar agora o outro maior nome da divisão, que é o Max Holloway. E o Topuria precisa dessa vitória, de uma vitória convincente, de uma vitória boa contra o Holloway, pra se estabelecer como o cara da divisão mesmo. Tipo, porra, botar no currículo dele que ele ganhou do Volkanovski e do Holloway, que são os caras que venceram todo mundo na divisão inteira. O Max Holloway só perdeu em 10 anos, ele só perdeu pro Volkanovski. Então, olha de quem que a gente tá falando. Então, já pensou o Topuria vencendo o Max? Ele vai botar no bolso Volkanovski e vai botar no bolso Max Holloway. Isso daí não é pra qualquer um não, cara. Então, ele conseguindo isso, aí sim ele vai e se firma. Pô, o cara que desbancou os dois maiores da história da categoria, fácil. E aí ele vai abrir o caminho da divisão ali e vai ser o cara. Mas eu acho que... Eu já fiz 2 vídeos que eu expliquei isso daí, que eu falei disso. Eu acho que ele ainda não é, enquanto ele não passar pelo Max. Aí vamos falar do Max, que também tem muito a perder. O cara é o campeão BMF, tá vindo da UFC 300 com aquela vitória sobre o Justin Gage. O Dana White falou, não sei se foi hoje ou se foi ontem, numa coletiva pra imprensa ali, um cara perguntou pra ele, falou, qual é a luta, se você pensar assim, a tua luta favorita? Ele falou, puta, se eu tiver que parar pra pensar agora, assim, a primeira que vem na minha cabeça é Max Holloway e Justin Gage no UFC 300. Aquela luta foi, tirando o nocaute do Poatan, que também encerrou com chave de ouro, né, o UFC 300, mas aquela luta virou a bandeira do evento, né? Então o Max Holloway subiu muito de hype depois daquela luta, e ele chega com esse hype, ele traz esse hype todo pra essa luta com o Topuria, e ele precisa ganhar pra manter esse hype. Se ele não vencer o Topuria, esquece ver o Max campeão de novo ali, porque aí vai girar a fila e ele não vai conseguir. Apesar de ter 32 anos de idade, o cara tem aquele 32 anos com um corpinho de 60, né? Com todas essas guerras que esse cara já fez. Então essa é provavelmente a última vez que a gente vê o Max disputando o cinturão dos penas. Então uma derrota ali vai custar não só o hype que ele ganhou na luta contra o Justin Gage, e vai custar a chance de ser campeão mais uma vez dos penas. Eu quero saber o que vocês acham de cada uma dessas lutas. A luta do Blindado, a luta do Rafael dos Anjos, a luta do Pirata, o Chimaev e essa luta aqui, e a luta do Ankalaev também. Me fala aí, quem que vocês acham que vai ganhar cada uma dessas lutas? Fala se você concorda com o meu ponto de vista aqui, que os caras têm tudo a perder numa situação dessa aí pra cada um deles. E é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu vou trazer um vídeo com uma promoção exclusiva da Stake para esse evento de sábado. O UFC vai começar cedinho, 11 horas da manhã aí no Brasil. Um grande abraço para vocês, valeu sempre pela moral de assistir os vídeos aqui. Se você não tá inscrito ainda, considera se inscrever no canal. Já ativa o sininho também, que você não perde vídeo nenhum. Valeu, até o próximo.